do outro lado, porque aqui estou sempre derrubando o copo. Vamos ver se é pinima mesmo. Com um copo. Se eu parar ali, é pinima com um copo. Aqui na frente. Acho que eu quero pedir a Deus que você entenda o que Deus quer falar com você e comigo nesta noite. Eu quero que Deus, Ele possa, Ele não pode não, Ele revele, poder Ele pode, Ele revele aquilo que Ele quer que eu passe para você e para mim. Porque a palavra, ela tem dois gumes, ela corta dos dois lados. Então o que eu falo aqui para você, eu recebo. E eu tenho um lema, eu posso muitas vezes subir neste altar e pregar aquilo que eu não esteja vivendo. Acontece, que às vezes Deus nos usa, um vaso em suas mãos. Mas depois que nós ouvimos a palavra, nós pregamos a palavra, nós temos que fazer de tudo, principalmente o pregador, para rever aquilo que está sendo pregado, para que ele não venha ser ter tido como mentiroso. Amém? Então, muitas vezes, acontece isso, que eu pela manhã, nós estávamos dando um estudo tão importante, tão maravilhoso, e eu fui provado, eu estava falando sobre o autoritarismo, e muitas vezes nós queremos ser autoritários, só porque nós somos líderes. Então, eu fui pego sendo autoritário, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo me mostrou que eu estava sendo autoritário, e eu abaixei a cabeça, porque autoridade não é ser autoritário. Então ali eu entendi que eu estava sendo autoritário, eu recuei, pedi perdão ao meu amado e me coloquei como servo, porque quando você se acha maior do que o outro, você se aproveita da sua função, da sua liderança para impor, você está fora, porque o próprio Deus não nos impõe nada. O nosso Deus, depois que a graça, que o sangue de Jesus foi derramado, não é imposto. Deus não obriga o homem a fazer a sua vontade. Deus não obriga o homem a vir à sua casa. Porque muitos hoje, Deus convidou para que estivesse aqui. Muitos hoje essa igreja era para não ter um lugar. Mas muitos não viram. E outros até se frustraram, porque o que eles convidaram não vieram, e também não veio. Porque o nosso intuito era o quê? De chamar, de convidar um parente, ou um cônjuge, ou um vizinho, ou amigo, irmão, para estar hoje neste lugar. Não é verdade? Mas você está aqui, fala assim, mas você chegou aqui, fala para o seu irmão. Você venceu as barreiras. Quantas barreiras nós vencemos para que nós estivéssemos hoje aqui? Fala assim, não se sinta frustrado, fala para o seu irmão. Eu vou explicar para você por que eu estou dizendo isso. Vamos ler aqui, eu vou ler só um versículo, depois você vai sentar. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse ao mestre, que bem farei, 19, versículo 16. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse ao mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque me revela, Senhor, profundamente aquilo que está no oculto. Aquilo que vai alcançar o meu coração, vai alcançar os corações que hoje estão aqui para receber, meu Deus. Nós viemos para receber. Já foram dadas oportunidades, ouvimos louvores maravilhosos. Porque domingo à noite, Senhor, é um domingo de oportunidade. Porque as pessoas muitas vezes só ouvem, mas querem participar do culto. Elas querem também ser importantes no culto. Então, aqui neste lugar, as pessoas têm a oportunidade no domingo à noite de consideração, de um testemunho, de cantar. Então, meu Deus, esta igreja é uma igreja de oportunidade. Então, que todos possam entender isto. É uma igreja de oportunidade, onde você pode, onde nós podemos transmitir, falar aquilo que nós queremos falar, aquilo cantando, falando na Bíblia, testemunhando. Então, Pai, lâmpada para os nossos pés e a Tua palavra, luz para os nossos caminhos, que nós venhamos em Sua presença, para que o Seu poder seja manifestado em nossas vidas, em nome de Jesus. E que todos digam, amém. Poder sentar.
17 diz assim, o título é O Jovem Rico. 17. E ele disse, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhes ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde minha mocidade, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, e segue. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo. Então assim, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão o quê? Os últimos, e muitos derradeiros serão o quê? Muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Esse jovem era um religioso judeu, pelo que a Bíblia diz, isso não é parábola, é fato. Ele era rico, muito rico, um mancebo, um jovem. E ele vendo Jesus, não sei por que ele entrou nesse assunto, não sei por que, talvez por simplicidade, ou por querer mostrar alguma coisa, ele chama o mestre e disse, bom mestre, exaltando a Jesus, porque Jesus é Deus. Amém, igreja? Amém. Mas quando ele chama Jesus de bom mestre, ele fala, bom é Deus. No original hebraico, bom é Adonai. Jesus é Yeshua. Deus é Yeshua Mashiach, o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Mas é Deus. Mas ele diz, bom é Adonai. Quem? Aquele que deu toda a autoridade para ele, que deu todo o poder para ele, toda a honra e toda a glória. E aí ele continua dizendo, mas como eu herdarei a vida eterna? Muitos ensinam de cada forma, de formas diferentes. Muitos colocam dogmas nesse ensinamento. Cada um fala de um jeito. Uns dizem que o homem perde salvação, outros dizem que o homem não perde salvação. São os arministas, os calvinistas, cada um com a sua tese. Não é verdade? Eu não quero entrar em tese nenhuma. Só quero falar deste homem deste rapaz, que desde criança ele estava porque a Bíblia diz, ensina o seu filho o caminho a seguir, que quando ele crescer, não se desviará. Então os pais desse rapaz
com certeza também eram judeus, conheciam a palavra, ensinaram o seu filho a viver na lei, nos mandamentos. Mas sabemos que Paulo diz que nem todos conseguem, todos não conseguem cumprir a lei toda. Por isso que Paulo diz que a lei, ela ficou enferma. E a lei de Moisés era uma lei transitória. Porque a lei hoje é a lei de Deus, é a lei do Espírito, é a lei da verdade. E Jesus diz: 2 mandamentos eu vos dou. Ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como se fosse quê? Fazendo esses 2, estaria cumprindo a todos. Porque existiam as leis complementares. Não foram as 10 leis principais, mas houve muitas leis complementares. Moisés ficou 40 dias ouvindo Deus dando as leis. As principais, as originais e as complementares. E esse rapaz, ele chega, talvez, vamos conjecturar aqui, ele queria mostrar alguma coisa. De repente ele queria mostrar que ele cumpria a lei, ou ele estava também em dúvida, querendo saber, ele perguntou. Não sabemos por que ele fez isso. Mas ele perguntou. Ainda disse que bom mestre. Outras pessoas até disseram que ele estava... Aquele bom mestre não estava soando muito bem aos ouvidos de Jesus. E ele fala: você quer ser salvo? Quero herdar a vida eterna. Você cumpre os mandamentos? Quais? E Jesus fez uma lista dos mandamentos. Todos esses eu observo desde criança. Então, você observa. Então vamos fazer o seguinte agora. Quer ser perfeito? O que me chama a atenção é Jesus dizendo para ele se ele queria ser perfeito. Quem quer ser perfeito, diga amém aqui. Amém. Levanta a mão assim, quem quer ser perfeito, diga amém. Meu irmão, o que Deus quer dizer que para ser salvo, eu preciso me render a Ele como Senhor e Salvador. Agora, para ser perfeito, tem que se pagar um alto preço. Para dar a perfeição, nós temos que nos abdicar, nos renegar, renunciar ao nosso eu. Amém, igreja? Amém. Aquele que quer vir após mim faz o quê? Então ele falou: então você quer ser perfeito? Sabendo que o homem, ele só chegará à perfeição a cada dia, mas no Espírito, quando ele renunciar a si mesmo. Mas para a salvação é recebê-lo como Salvador e Senhor. Porque é pela graça que somos salvos, não por obras. Mas quem tem e vive pela fé, tem as obras do Senhor, tem a graça do Senhor, tem a vida em Cristo Jesus. E ele, quando ouve: você quer ser perfeito? Quero. Havia algum perfeito junto com Jesus? Tinha igreja? Os apóstolos eram perfeitos? Todos eles eram cabeçudos. Como assim? Tinha as suas ignorâncias. Pedro, João, Tiago, ou estou dizendo alguns, Mateus, André. Esses homens não eram doutores, não tinham conhecimentos, não eram ricos, não tinham nada para oferecer para Jesus e nem para ninguém. Pedro, até o fim,
de Jesus, no fim do ministério de Jesus na terra, ele corta a orelha do soldado chamado Malco. Eles andavam de espada. Eles pensavam que Jesus não sabia que eles andavam de espada. Os discípulos, alguns, andavam de espada. Para quê? Para se protegerem e protegerem a Jesus. Mas um dia Jesus falou assim: não, vocês pensam que eu não sei que vocês estão com a espada escondida ali? Mas esse rapaz, ele quis mostrar algo que ele não precisava mostrar. Tem muitas coisas que nós queremos mostrar que não precisamos, e outras que temos que mostrar, não mostramos. Seguir a lei, mas viver na humildade, ele não quis. Não é verdade? O que o Senhor Jesus diz? Vamos viver humilde. Vende tudo que você tem. Venda tudo que você tem. Dê aos pobres. E depois siga-me. Meus irmãos, fazer aquilo que queremos, que podemos, é fácil. Agora, começarmos a fazer aquilo que vai mexer com o nosso próprio eu, com o nossa própria vontade, nosso próprio dogma, aí, meu irmão, é que vamos ver quem é quem. Mas os discípulos largaram para seguir a Jesus. E disse: então, é tão difícil, muito difícil, ele arrazoando, um rico entrar no reino de Deus. E quando os discípulos ouvem isso, eles ficam perplexos, porque eles entenderam que já que o rico não pode entrar, também a gente, como entraremos no reino de Deus? E aí, Jesus disse: ninguém consegue entrar no reino de Deus se não for por Deus. Tão difícil é entrar no reino de Deus. Para o homem é difícil, para Deus nada é impossível. Amém, igreja? Amém. Fala assim: você está aqui porque Deus quer. Fala para você, irmão. Está aqui porque Deus quer. A gente vai ser salvo porque Deus quer nos salvar. Agora basta nos posicionarmos, não como aquele rico, porque ele se entristeceu, porque ele olhou a condição dele financeira, ele olhou a sua perspectiva: vou vender tudo, como é que eu vou viver? Eu encontrei esses dias, na quinta-feira, um rapaz, até amigo do Birajara, conhecido de juventude, ele falando sobre a vida dele. Tem 35 anos, mas não parece, mas tem uns 20. Todo renovado, contou experiências tremendas. E ele estava trabalhando na cidade, numa cidade, e ali ele estava como um segundo, depois do engenheiro, quem mandava era ele. Ele é até filho de uma irmã que vem com a irmã Sandra. E ele se entregou tremendamente ao Senhor, que ele falou: Senhor, eu vou viver pela fé. Sabe o que é isso, igreja? Mas é viver pela fé mesmo. E aí ele foi pedir conta
e disse para o patrão: patrão, por que você quer ir embora, filho? Por que você quer? Não, eu vou viver pela obra, vou viver pela fé. Eu não estava entendendo. Pensei que a pastora dele o chamou para ele viver, né, como um auxiliar. Não. Ele viver totalmente pela fé. E o patrão dele falou: mas você tem certeza disso? Pensa um pouco. Olha, eu te dou um mês. Vou lhe dar um mês para o senhor me mostrar alguém para eu ensinar o trabalho, porque eu estou decidido. E aí, tudo bem. O patrão não deixou ele pedir a conta. O patrão o mandou embora. Ele recebeu todos os seus direitos, o auxílio-desemprego, tudo direitinho. E ele ganhava relativamente bem. Mas só que ele tomou essa posição e começou a fazer a obra, estar junto com a pastora dele, com a igreja, ele servindo ao Senhor. E aí o que acontecia? Via alguém, sem saber, o abençoava. Então ele está vivendo até hoje desse jeito. Só que Deus tocou no coração da pastora dele, de toda semana dar uma quantia para ele, uma oferta. E ele achou que também isso não era fé. Ele não queria que a pastora o abençoasse, porque ele achava que isso não é fé. E ele contou algumas experiências tremendas, de no momento ele ter que pagar uma conta, vir alguém, Deus mandou dar essa quantia. Ele contou que ele fez 2 óculos para a esposa, né, e para o filho dele. E esse rapaz também faz parte da igreja, tem uma ótica. E na hora dele ir pagar, ele falou: irmão, poxa, ele pegou o óculos, olha que coisa linda, veio pela fé. Ele pegou o óculos e falou assim: não, como é que eu vou pagar esse óculos? Como? Qual é a condição? Ele falou: não, você está abençoando, eu estou abençoando. Sim, eu sei que está abençoando, mas qual o valor? Como eu vou pagar o seu óculos? E ele falando, e o dono da ótica dizendo para ele: não, eu estou abençoando. Irmão, ele não está, eu estou lhe dando, estou abençoando você não vai precisar pagar nada pelo óculos. E ele contou umas 3, 4 experiências ali, de atitude de fé, que eu falei: meu Deus, esse rapaz está rompendo em fé. E ele falou: pastora, se a senhora toda segunda-feira me der esse valor, isso não é fé, de pensão. Cara, depois eu conversei com ele e disse que se Deus tocou no coração da pastora, então é pela fé que ele está vivendo. Porque o obreiro é o quê? O obreiro é digno do seu salário. E Deus tem que explicar, e ele entendeu. Mas estou dizendo a atitude de um homem que tem família, crer que Deus vai suprir todas as suas necessidades. É isso que eu estou dizendo. É este ano dele ter tomado uma atitude de saber que tudo que ele necessitar, Deus vai suprir. Aleluia. Vocês estão entendendo o que Deus está falando para você e para mim? Que as músicas sim, mas quando falou de questão de fé, fé é isso. Fé não é olhar circunstância. Fé não é olhar a situação que você está passando com a sua esposa, que você está passando com a sua família, que você está passando com a sua parentela, com a sua vida financeira, com a sua saúde. Fé é você depositar todas as fichas, dar crédito ao Deus vivo e crer: Senhor, Tu podes mudar esse quadro. Senhor, eu tenho que crer, meu irmão. São esses testemunhos
alegra e me fortalece e me faz continuar. Às vezes eu falo, eu me envergonho, poxa, meu Deus do céu, como pode uma pessoa tomar uma atitude dessa? Sabe o que é isso? É ter o coração voltado para o Senhor, é querer a perfeição de Deus, é querer estar no centro da vontade de Deus. E para que isso aconteça, temos que pagar preços. O primeiro preço de renúncia. Fala assim, você tem que renunciar a tua carne. Fala para o Senhor. Irmão, enquanto nós não lutarmos para renunciarmos a nossa carne, não conseguiremos ser de Deus e vivermos como de Deus. Não teremos um casamento feliz. Não teremos uma família de Deus. Renunciar à sua carne, renunciar aos seus desejos, o seu eu. A pior coisa numa família são os apontamentos. Escuta isso que Deus quer falar para você. A pior coisa que possa acontecer numa família são os apontamentos. Apontar. Um aponta, quando você aponta, você está apontando para você também. Mas o melhor de apontar é testemunhar. Amém, igreja? O melhor de apontar é eu viver como Ele quer. Mas foi Ele que perguntou. E Jesus disse, você faz isso? Então seja salvo. Não. Ele quis. Ele colocou mais. Foi Ele que colocou mais uma vírgula. E fez mais uma pergunta. Isso eu faço. Quer dizer, isso é fácil. Não é isso? Isso aí eu faço desde criança. Então eu estou salvo. É? Tu quer ser perfeito então? Então vamos lá. Não é uma coisa, você quer uma coisa difícil? Você quer uma coisa difícil? Então, filho, vende o que você tem. Mexeu aonde? Na ferida do homem. É mexer no bolso dele. Você vê que esses homens de Deus aí, nessas entrevistas, eles só tocam nisso. Na vida financeira, que a pessoa dá o dízimo, dá isso, dá aquilo, que tem muita gente rica, que todo pastor é rico. Eles não sabem. Eles não entendem que todos nós somos ricos. Não só o pastor, fala assim, todos nós somos ricos. Talvez não financeiramente, mas somos ricos no Senhor. E parece historinha de carochinha, que para eles não entendem, porque para eles são loucura as coisas de Deus. Que o Senhor já nos deu uma riqueza. E essa riqueza é espiritual. Essa riqueza está nos esperando. Um dia desfrutaremos desta riqueza que ninguém pode tirar. Jesus um dia disse, aquilo que você tem, ninguém vai tirar. Disse para Pedro, ninguém vai tirar. Amém, igreja? Amém. Aquilo que você tem no seu coração, de agradar a Deus, de viver com Deus, de ser exemplo. Irmão, a melhor coisa é ser exemplo. Deus, Ele quer fazer de você uma referência. Amém? Fala assim, você tem que ser referência. Fala para o seu irmão. Eu não tenho que ser de Deus, ou deixar de ser de Deus porque fulano é ou porque fulano não é. Eu não vou errar porque fulano está errando, porque ciclano está errando. Eu não vou me abater porque nem todos têm a direção que eu tenho com Deus. Pelo contrário, eu vou vencer no amor. Eu vou vencer, sabe como? Testemunhando que dá para ser verdadeiro e dá para ser de Deus.
A perfeição é uma consequência de uma vida cristã. A perfeição é Jesus, é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Por isso nós poderemos ser perfeitos sim, se nós deixarmos e sermos guiados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Mas irmão, você tem sido guiado pelo Espírito Santo de Deus? Eu hoje pela manhã não fui guiado pela carne, mas logo depois eu vi que eu estava na carne e me deixei entrar no Espírito. Eu entrei no Espírito, entrei e entendi isto. Às vezes vai acontecer que você vai entrar na carne, mas você tem que ter sensibilidade, humildade para sair da carne e entrar no Espírito. Você precisa olhar para você mesmo, fazer uma introspecção, olhar para dentro de você e dizer assim, isso tem que sair da minha vida, isso eu tenho que largar, isso eu tenho que me abster. Não adianta o bispo dizer isso, não adianta o seu líder dizer isso, não adianta o seu pai, a sua esposa, o seu esposo dizer isso. É você que tem que dizer para você, é você que tem que dizer para você, eu não quero mais isso, eu não vou fazer mais isso, vou viver na perfeição, não minha, mas na perfeição de Deus. E nós tivemos ontem um encontro de casais, é como se fosse um encontro, é um culto, é um discipulado, é um curso, é tudo ao mesmo tempo. E ontem nós vimos um filme, A Prova de Fogo. Quem já viu, levanta a sua mão. Cada vez que você vê, mais você. Então aquele filme nos ensina que muitas vezes nós só queremos, cada um acha, né, que está certo, não é isso? Quer somente ver a sua parte. E ali mostra que alguém tem que ceder. Alguém tem que ser espiritual. Alguém tem que mostrar a Deus. Irmão, aprenda isso. Na tua família, na tua casa, alguém tem que mostrar que é de Deus.